Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da aula de hoje é uma continuação sobre reações químicas, mas o nosso foco da aula vai ser em combustão. Mas antes de nós entendermos o que é o processo de combustão, o que é necessário para que ele ocorra, a gente vai relembrar um pouquinho a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Nós vimos que um fenômeno está relacionado com mudança que a matéria pode sofrer. Essas mudanças podem ser físicas ou químicas. Os fenômenos físicos são aqueles fenômenos em que nós não vamos ter formação de novas substâncias. Ocorrem modificações na matéria, mais com relação à aparência, forma, mas não tem produção de novas substâncias. Já os fenômenos químicos, eles vão estar relacionados com reações entre substâncias que vão formar novas substâncias. Então, tem uma alteração na composição química da matéria. Vocês olharem ali na figura, nós temos primeiro uma figura mostrando pedaços, troncos de madeira sendo cortados e um outro tronco de madeiras sendo queimados. Ali nós temos fenômenos físicos e químicos. Quando a gente corta a madeira, a gente diminui em pedaços menores, mas continua sendo a madeira com a mesma constituição. Quando a gente queima uma madeira, a gente está produzindo uma reação química. A gente vai ter a formação de novas substâncias, a gente vai ter a formação de gases, então isso é uma reação química. Ali embaixo a gente tem um exemplo da latinha sendo amassada. Quando a gente amassa uma latinha é um fenômeno físico. Se ao contrário fosse uma latinha enferrujando, como a gente observa ali na imagem os pregos, aí sim nós teríamos fenômenos químicos. E a última imagem, a gente observa fungos, cogumelos, crescendo num tronco, e eles ali estão fazendo a mesma coisa que eles fazem com o seu pãozinho quando você esquece no armário. Eles estão decompondo essa matéria orgânica, ou seja, substâncias maiores estão sendo quebradas em substâncias menores e, consequentemente, novas substâncias estão sendo formadas. Então, é um exemplo de fenômeno químico. O processo de combustão é um exemplo de uma reação química. Para que a combustão ela ocorra, a gente vai ter ali uma reação entre um combustível, que nós vamos ver mais na frente que existem vários tipos de combustíveis, com um comburente, que na maioria das vezes é o gás oxigênio. Então, a gente vai observar na combustão uma reação entre um combustível e um comburente. Para que ocorra essa reação, é necessário um terceiro ponto importante, que é uma fonte de ignição ou uma fonte de calor. Se vocês observarem na imagem, a gente tem ali o triângulo do fogo. Ele mostra os 3 ingredientes básicos para que o fogo seja formado. E isso serve para qualquer tipo de combustão. Nós precisamos de um combustível, nós precisamos de um comburente, que é o oxigênio, e nós precisamos de uma fonte de ignição ou uma fonte de calor. Vai ser essa fonte de ignição que vai dar a energia principal, a energia inicial para que o processo de combustão ele ocorra. A partir daí, à medida que a combustão vai ocorrendo, vai sendo liberada energia e essa energia ela vai alimentando o sistema para que o processo de combustão continue até que o combustível ele seja totalmente queimado, ele seja totalmente consumido. Os combustíveis, então, dessa forma, são substâncias químicas que, ao reagirem com o oxigênio, vão passar por um processo de reação que a gente chama de combustão, tá? Se vocês observarem ali a imagem na tela, a gente tem uma fórmula, tem uma equação mostrando como ocorre a combustão. Vocês vão ver ali pela letra X, a letra X ela vai estar representando os combustíveis. Os combustíveis vão reagir com o gás oxigênio, que é o O2, precisa de uma fonte de ignição, uma fonte de calor para que esse processo ele comece e nós vamos ter como resultado, como produto dessa reação química, a formação de gás carbônico, que é o CO2, e água. E toda a reação de combustão vai ter a liberação de energia. Em alguns casos mais energia, em outros casos menos energia. Os combustíveis, eles podem ser classificados em 2 tipos. Eles podem ser classificados em renováveis e em não renováveis. Quando nós falamos de combustíveis renováveis, nós falamos de, como o nome já diz, nós falamos de combustíveis que eles podem ser renovados.
a gente tem uma fonte que a gente consegue sempre buscar essa fonte, sempre vai ter mais disponível para a produção de mais combustível renovável. Já o não renovável, ele é fruto de um processo que leva milhões de anos, milhares de anos para ocorrer, que é a fossilização dos seres vivos, de animais, de plantas. O processo de fossilização, ele não acontece do dia para a noite. A gente não pode esperar que aconteça daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. Isso leva milhões de anos. Então chega um momento que, à medida que a gente utiliza tanto essas fontes não renováveis, essas fontes elas podem acabar. Tá? Por isso que nós chamamos de fontes não renováveis ou fontes fósseis, combustíveis renováveis, não renováveis ou combustíveis fósseis. E ali nós temos exemplos na imagem de combustíveis que são renováveis e combustíveis que são não renováveis. Combustíveis renováveis, nós temos o exemplo da água, da madeira, do etanol, que é fruto do processo de fermentação por fungos, o metanol, e os óleos vegetais, todos são a partir de fontes renováveis que nós podemos sempre utilizar e não se esgotam. E as fontes não renováveis, nós temos ali como exemplo desses combustíveis, 3 principais. Nós temos o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Todos esses 3, eles vêm de processos de fossilização. Então, leva muito tempo e se a gente consumir demais, essa reserva ela pode se esgotar. Os combustíveis, eles podem ser classificados também com relação ao seu estado físico. Então, nós temos 3 tipos de combustíveis. Combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Se vocês observarem na imagem, nós vamos ter exemplos desses combustíveis. Primeiro, os exemplos sólidos, que nós temos o papel, a madeira e o carvão. Exemplos líquidos, nós temos ali o etanol, nós temos a gasolina, o óleo diesel, são todos exemplos líquidos. E exemplos de gasosos, nós vamos ter o gás natural, tá? Que são todas o metano, o etano, são todos exemplos de combustíveis gasosos. E aqui eu trouxe para vocês uma equação química que simplifica como que ocorre a combustão. Nós já vimos aquela imagem anteriormente quando eu falei de combustíveis, mas aqui de uma forma mais simplificada, a gente observa ali a combustão do carvão. Se vocês olharem a imagem, a gente tem o C, que representa o carbono, que compõe o carvão, que vai ser o nosso combustível. Ele vai reagir com o gás oxigênio, que é o nosso comburente, vai ter uma fonte de ignição, uma fonte de calor, que vai dar o estalo inicial para que comece a combustão, e nós temos a formação de gás carbônico, energia, ali na imagem não tem, mas além de gás carbônico e energia, a gente também tem a água. Nós temos 2 tipos de combustão, a combustão completa e incompleta. Nós diferenciamos esses 2 tipos de acordo com a disponibilidade de oxigênio que tem para que o combustível ele seja queimado. Então, nós temos primeiro a combustão completa, onde vai ocorrer uma reação que a gente vai ter oxigênio suficiente para que todo o combustível ele seja consumido. E como produto, nós vamos ter a formação de gás carbônico e de água. Tá? Eu trouxe os exemplos ali para vocês da combustão do etanol e do metano. Se vocês observarem ali, no etanol a gente vai ter ali formação de gás carbônico e de água. E no outro nós também temos a formação de gás carbônico e de água, porque ocorre um consumo completo do combustível. Já na combustão incompleta, a gente não vai ter oxigênio suficiente para que todo o combustível ele seja consumido. Então, a gente vai ter como produto nessa combustão a formação de monóxido de carbono, a formação de fuligem e de água. Eu trouxe 2 exemplos para vocês ali, do etanol e do metano, mostrando como que ocorre uma combustão incompleta. No primeiro exemplo do etanol, vocês veem que são formados 2 moléculas de carbono, o carbono ali está representando a fuligem. E se vocês observarem embaixo, a gente tem a formação no metano de uma molécula de monóxido de carbono, ou seja, a gente vai ter a formação incompleta, a gente vai ter o consumo incompleto do
do combustível e, consequentemente, formação de fuligem e de monóxido de carbono ao invés de gás carbônico. E eu trouxe alguns exemplos de como a combustão está presente no nosso dia a dia. Além dos exemplos que eu já mostrei para vocês, eu trouxe mais alguns exemplos. A gente observa ali na imagem, primeiro, uma fogueira queimando, a gente observa uma vela, a gente observa fósforos queimando. Todos esses são exemplos de combustão. Se a gente pegar ali o exemplo da fogueira, a gente vai ter como combustível a madeira. A gente vai ter como comburente o oxigênio que está presente ao redor daquela fogueira. E a fonte de ignição vai ser o calor, a energia que a gente vai jogar naquela fogueira, a faísca inicial, para que ele comece a queimar e consumir o combustível. Da mesma forma acontece nos outros exemplos ali. Inclusive, a gente observa ali um exemplo de um foguete, onde também ocorre isso. Os gases que vão ser os combustíveis, eles vão sofrer uma combustão devido ao comburente, que é o oxigênio, e vai ter a liberação de gases, né? Vai ter a liberação de gás carbônico, e essa liberação de energia vai fazer com que o foguete ele consiga subir, levando em consideração também a terceira lei de Newton da ação e reação. E ali a gente tem o nosso churrasco, que a gente utiliza o carvão, então o carvão é o nosso combustível, nós temos o comburente, que é o oxigênio que está ao redor, e nós temos a fonte de ignição, que é quando a gente risca um fósforo para que essa churrasqueira ela pegue fogo. E finalizando, eu trouxe um exemplo de como a combustão ela está presente mais ainda no nosso dia a dia, porque está relacionado ao nosso corpo. Então, nós temos dois tipos de respiração. A gente tem uma respiração pulmonar, que é quando o oxigênio entra através da inspiração e a gente libera gás carbônico através da expiração. E nós temos uma respiração que é a nível celular. Essa respiração a nível celular é um exemplo de combustão. O oxigênio que entra nos pulmões, ele vai chegar através da corrente sanguínea até as nossas células, o oxigênio vai ser o comburente, e a gente vai ter o combustível que vai ser queimado. Qual combustível que a gente utiliza? O que a gente precisa para ter energia? São os alimentos. Então, à medida que a gente se alimenta, a gente vai adquirindo glicose. Essa glicose é o nosso combustível que vai ser queimado pelo oxigênio, vai ter a formação de gás carbônico e de água, liberação de energia para que a gente possa exercitar, fazer todas as nossas atividades, e a gente vai liberar o gás carbônico através da expiração. Eu trouxe para vocês 3 atividades para que a gente possa exercitar todo o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. A primeira atividade diz o seguinte: quais são os 3 ingredientes básicos para se fazer o fogo? Então, nós vimos que no processo de combustão nós precisamos de 3 ingredientes: o combustível, o comburente, que é o oxigênio, e uma fonte de ignição. Segunda pergunta, observe o experimento abaixo e responda. Por que a vela apaga quando colocamos o copo em cima dela? Vocês observarem a imagem, a gente tem primeiro um copo sendo colocado numa vela acesa e depois de um tempo essa vela apaga. O que acontece? A vela apaga porque quando a gente coloca o copo, o oxigênio vai ficar preso ali dentro e ele vai ser consumido, que vai permanecer a vela acesa. Mas chega um momento que esse oxigênio que vai reagir ali na combustão para consumir o combustível, ele vai acabar. Então, quando acaba o oxigênio, não consegue ter continuidade na combustão e por isso que a vela ela apaga. E a terceira pergunta, ao fazer um churrasco, o carvão da churrasqueira pode demorar a pegar. Por que é comum os churrasqueiros abanarem as brasas com um papelão? Então, é comum a gente ver isso, quando a família está fazendo churrasco, está demorando para pegar, a gente abana com papelão para ver se pega o fogo mais rápido. Qual que é a ideia? Se a gente abana com papelão, a gente coloca mais oxigênio naquele sistema. E o oxigênio ele é indispensável, porque ele é o comburente que precisa para consumir o combustível. Então, a gente abana a churrasqueira para que a gente coloque mais oxigênio e ajude o fogo a pegar mais rápido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham dúvida e queiram rever essa aula, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Lá vocês também vão ter acesso a atividades complementares sobre esse assunto e vão ter a oportunidade de rever essa aula caso vocês tenham ficado com alguma dúvida.
E é isso, bons estudos e até a próxima aula!